Como as duas recuperaram a consciência, o equilíbrio, ali com os passos no tratamento, elas deixaram com que o rapaz ficasse livre. Então ele recuperou imediatamente a consciência, voltando a dormir. Voltou, se encolheu no cantinho e ficou, porque já não tinha mais aquela energia das duas sugando a sua energia. Bom, precisamos resolver o problema desse casal, né? Então, assim, agora ainda tem a neta lá que está sendo assediada pelo filho do juiz. O filho do juiz continua lá atacando a menina na noite. Então o que o Gubbio faz? Ele pede, como eles moram tudo junto, a Margarida, o marido dela e o pai, eles moram na mesma casa, que é o juiz e o irmão, né? O que eles fazem? Durante o sono, o Gubbio faz com que eles se desprendam do corpo e faz uma reunião entre o juiz, aqui é o Saldanha, né? Aqui é a neta e o Gubbio. Aí ele coloca para o juiz que o processo, que ele deveria fazer uma revisão no processo do rapaz, do filho do Saldanha, né? Para que ele fizesse a revisão do processo, porque ele não tinha culpa, ele estava sendo acusado injustamente. Bom, o juiz ele não vai admitir, não queria admitir que ele podia ter errado, né? Mas ele mostra a situação que havia um outro rapaz que cometeu aquele assassinato e ele foi acusado injustamente. Então, o juiz, aqui desdobrado do corpo, né, em espírito, conversando. Esses que estão com o fiozinho aqui, ó, é a energia do espírito, né? Eles estão em espírito, assim, desdobrado. O corpo está dormindo, mas eles estão ali presentes na reunião. O Gubbio conversa com o juiz promete rever o processo do rapaz, né? Vendo as falhas ali do processo para poder libertá-lo. E também se compromete a auxiliar a jovem, que até então ele a tinha como uma filha dentro de casa, né? Mas como está sendo assediada pelo filho, ele promete que vai fazer com que o filho e a moça se casem, que ele assuma a responsabilidade de um casamento através do casamento da menina. Com isso, o Saldanha ficou todo feliz, né? Você imagina, você tem um tremendo problemão desse, de repente alguém chega e resolve os seus problemas, consegue fazer com que ele fique mais tranquilo. Então ele não sabia mais o que fazer para agradecer ao Gubbio pela ajuda que ele recebeu. Aí o que eles fazem? Retornam o juiz para o corpo, a menina também, como já estava acertado o caso dele. O Gubbio conversa com o Saldanha. Olha, Saldanha, aquela mulher ali, a Margarida, que vocês estão assediando, ela foi minha filha em vidas passadas. E eu queria ver se eu consigo, através de você, auxiliá-la, né? Permissão para mim poder auxiliar, socorrer. Ele fala, mas tem os outros dois obsessores lá, né? O Gaspar, eles estão lá, naquela ideia. Esse aqui é o Leôncio. Esse, ele estava mais flexível. Agora esse aqui, o Gaspar, ele estava aquele espírito que ele está assim, obcecado, e você não consegue mudar a cabeça dele. Tanta obsessão que ele tinha por aquilo que ele fazia. Aí o Saldanha conversa com ele, com o Leôncio, explica que o Gubbio é um espírito elevado, que está ali auxiliando, amparando, né? E que tinha resolvido os problemas dele, que agora ele devia, né, para ele e gostaria de poder auxiliá-lo. Bom, contou tudo o que ele fez, o Leôncio também se interessou, porque também tinha os seus problemas. Aí ele vai falar com
né? Ele falou assim, conversa com o Gúbio lá, que quem sabe ele resolve seus problemas também. Ele vai conversar com o Gúbio. E conta que ele tem um filhinho pequeno, e que ele foi um bandido, ladrão, em vidas passadas, né? E que ele regimentou muito dinheiro, muita grana, e que deixou a mulher novinha, com um filho pequeno, com muito dinheiro para poder viver a vida toda. E que ultimamente está tendo um enfermeiro, que o filho ficou doente, e esse enfermeiro começou a atender ao menino e assediar a mulher dele, que era novinha, mas só que o rapaz, esse enfermeiro, ele estava envenenando o menino. Ele estava injetando ao menino um remédio que estava minando as energias do menino. Mais cedo ou mais tarde o menino ia se desencarnar. E ele estava muito doido, porque ele via tudo isso e não conseguia atingir, não conseguia resolver. Porque a energia dele não permitia, não conseguia fazer esse visível, presente, junto ao obsessor da sua esposa e do filho. Aí eles perguntam, né? O Eloy pergunta assim, como é que é o nome desse obsessor aí? Ele fala o nome, e por incrível que pareça, é irmão do Eloy. Aí ele quer agir para punir o irmão, mas o Gúbio não deixa. Aí, da mesma forma, ali, ele faz o tratamento, desdobra o irmão o enfermeiro e traz até a presença deles, né? Mostra o pai do menino e ele fica apavorado, né? Quando vê o homem. Mas, assim, a ideia dele é que ele tinha muita dívida, ele queria se aproveitar da jovem para poder pagar as dívidas dele, e que o menino seria um empecilho para ele. Então ele ia eliminar o menino, casar com a mulher e usar o dinheiro para pagar as dívidas de jogo dele. Então, o próprio Leôncio aqui, ele falou assim, não me importa que você case com ela, que você consuma a grana dela, né? Já que ela quer, ela se permite, só que ele quer que o filho sobreviva. Então, naquele entendimento entre eles, ele promete que vai, a partir daí, cuidar do menino, não vai mais assediar de forma a promover a morte do menino. E vai casar com a mulher, óbvio, né? Mas, quer dizer, resolveu o problema do Leôncio aqui. Agora ficou o Gaspar, só que o Gaspar ele não tinha como auxiliar, porque ele estava totalmente fora de si. Só mesmo através de um trabalho num centro, onde ele receberia magnetizações, receberia energia de outros encarnados, é que ele conseguiria abrir os sentidos sensoriais deles, né? Bom, como ele já tinha auxiliado o Leôncio aí, eles receberam uma sugestão, através de um amigo, para participar. Aliás, foi o próprio Gúbio que sugeriu ao marido da Margarida para levá-la num centro espírita. Falei assim, olha, procura um centro espírita, colocou a mão na cabeça dele lá para que ele sentisse a intuição e fez com que eles fossem encaminhados a um centro espírita, onde receberiam um tratamento e orientação. Como ele já tinha esses aqui do lado dele, do Saldanha, fora os outros que estavam, porque eram muitos espíritos que estavam ali, mas como eles eram líderes, eles mesmos foram conversando com os demais e mostrando que aquilo que o Gúbio estava fazendo era auxiliá-los para que eles pudessem ter uma oportunidade de uma
de um reencarne, de uma mudança de energia, né, de local onde eles estavam, para uma condição melhor, para um plano melhor, né? Fugindo daquele assédio, daquela dominação do Gregório, daquelas entidades na condição em que eles se encontravam. Bom, aí foram, né? A sugestão foi aceita. Volta aí, meu filho. A sugestão foi aceita. E eles foram, o casal foi no centro espírita. Então, durante a reunião, eles envolveram esses espíritos que estavam aqui de formas ovoides. Eles foram retirados, receberam a energização, magnetização, e foram retirados dela, da Margarida. E esses espíritos são encaminhados para tratamento em colônias, né? Porque eles são espíritos, embora estejam de forma ovoides, eles são espíritos. E assim, para que eles voltem a ter uma forma, eles vão precisar de um reencarne rápido, só para que eles sintam a energia do corpo físico. Então, às vezes a gente vê aí pessoas que têm uma criança nasceu e no dia seguinte já morre, então nasce já morta. Mas assim, esses espíritos são colocados, é óbvio que previamente, no plano espiritual é conversado com a mãe, né? E se ela se permite, ela engravida. Esses espíritos, eles vão receber a energia da matéria densa, vão ter a oportunidade de formar um corpo físico, e a partir daí, eles já têm o formato do corpo físico, eles se desenvolvem normalmente. Vão ter outras oportunidades de reencarne, mas aí eles já têm a forma do corpo físico, mesmo que infantil. Percebe? Então, é todo um processo. E se a gente vê assim, às vezes a pessoa tem um filho, já nasce morto, acaba de nascer, já morre. São situações em que espíritos têm a oportunidade de sentir essa energia, sentir esse momento para poder voltar à forma física. Bom, foram retirados os ovoides. Também o nosso amigo Gaspar foi auxiliado, porque ele foi envolvido magneticamente, recebeu passes magnéticos que despertaram os seus sensores, a visão, a audição, a fala, né? Mas ainda ele se encontra numa condição de tratamento. Também foi encaminhado para outras colônias de tratamento para receber o auxílio. Bom, saindo daí, aí tem mais um comentário a respeito da média ali, mas nós iríamos nos alongar muito, então eu vou passar esse lado. Conclusão: voltaram para casa, né? E lá na casa de Margarida começou a aparecer aqueles espíritos que faziam parte do grupo lá do Gregório. Quando souberam que o Gúbio havia conseguido convencer o Saldanha, o Leôncio e aqueles espíritos que estavam trabalhando na casa da Margarida ali para auxiliá-la, conseguiu auxiliar, eles começaram assim, se debandar lá do Gregório, né? Muitos deles vieram pedir auxílio para eles, só que não tinha como ficar todo mundo na casa. Então ele ajuntou os espíritos daqui na parte de fora para poderem estar junto com eles, recebendo o amparo das energias positivas. Bom, aí houve uma materialização da Matilde. Como eles estavam ali na casa da Margarida, fizeram uma reuniãozinha e a Matilde se materializou, falando para eles que se eles quisessem realmente
ser auxiliados, eles teriam que se trabalhar. Assim, que a oportunidade do reencarne, da reencarnação, não é só para brincadeira, só para você ir lá e continuar na sua erraticidade. E havia necessidade que eles se trabalhassem para se melhorar como ser, como pessoas. Então só poderiam receber esse auxílio aqueles que estivessem realmente dispostos a se trabalhar. Porque o reencarne, ele é um compromisso de você reiniciar sua vida, se melhorar, se reformar. Então aqueles que não tivessem, que continuassem ali até ter vontade de se melhorar, porque senão o auxílio não seria possível. É óbvio que eles não vão reencarnar agora, vão ser encaminhados para uma outra condição energética, numa outra colônia, onde serão tratados, terão que participar através do trabalho, no auxílio de outros irmãos que se encontram em condições inferiores. Então, a forma deles pagarem o seu tratamento é trabalhando em benefício daqueles que necessitam. É como nós aqui, nós temos